estremeceu a parada inteira. Giannis Antetokounmpo, que estava nessa especulação de Boston Celtics e Miami Heat, acaba definindo realmente a sua ida para o Miami Heat. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. São dois pontos. Um é o ponto do Giannis Antetokounmpo, tá? Que é, na minha opinião, assim, ele vai para o Miami Heat, uma equipe 3 vezes campeã, uma equipe que absorve grandes nomes. Por exemplo, o Pat Riley conseguiu levar o Shaq, conseguiu levar o LeBron, conseguiu levar o Chris Bosh, né? É uma equipe que traz sempre grandes nomes. Alonzo Mourning, na época dos anos 90, por exemplo, saindo de Charlotte, que era gigante isso. Ray Allen. Ray Allen. Então, assim, é uma equipe que consegue, porque é um mercado muito bom, consegue trazer grandes nomes. Só que a gente já viu essa equipe com um time mediano bater em 2 finais. Eu não acho que o Giannis Antetokounmpo seja a solução para o Miami Heat, por conta do estilo de jogo e das peças que ele possui. Mas é um grande ativo para as pessoas olharem novamente para Miami. Não sei se eu fui claro. Eu não acho que esse time agora é um time que vai, com essa equipe, brigar por um título. Porque falta peça por conta de estratégia do jogo. E o Miami Heat entregou 5 peças, mais picks. O time não tem banco nenhum. Marcela Morgan, você primeiro. Esse time só ser um contender agora, sim ou não? Por enquanto não é contender, mas eu vou até me retificar aqui, porque eu quero até gravar um vídeo falando sobre isso. Que eu falei, Miami, loucura, trocou muitos jogadores, mas é muito mais difícil você trazer uma super estrela calibre Giannis do que você conseguir outros jogadores medianos ou que entreguem um pouco. Então, nesse exato momento, claro que falta banco, mas o elenco titular é um elenco titular bem legal, ótima defesa, aquele garrafão não tem como entrar, tem defesa de perímetro, e é muito mais fácil achar uns agentes livres aí para dar profundidade de elenco com uns contratos de 20 milhões, 18 milhões, 25, do que conseguir uma super estrela. Então, se o Pat Riley se movimentar direitinho, ele consegue trazer umas 3 peças aí de rotação que agregue um chutadorzinho, o Duncan Robinson de volta, os caras ali que pode deixar a cara desse time bem, bem linda para brigar, viu? Bebê, eles liberaram Tyler Hero, Kelly Ware, Jaime Jaquez Jr., Jakucionis e várias escolhas de draft. Eu vi. A gente hoje consegue enxergar um time brigando por título sem rotação no banco? Não, impossível, porra. Na verdade, não é nem rotação, não tem nem pra jogar, quanto mais pra agregar. Tem nem mais gente pra jogar lá, quanto mais pra agregar. Pô, não existe isso, pô. Beleza. O time do Miami hoje... Vai, pode continuar, desculpa. Eu errei. Não, pode continuar, foi mal. Até pra poder pegar aqui. Não, eu cortei sua fala. Não, era isso mesmo, cara. Se a gente... Tô pronto. Tá entendendo? Tô pronto. 9. O Miami Heat tem 9 jogadores e fez aquele milagre lá com jogadores de D-League, conseguir chegar na final, mas a gente sabe que é algo difícil, porque, pô, é uma vez em 1 milhão que os jogadores de D-League, no contracts, já tava falando inglês, vão conseguir, pô, atingir algo. Geralmente, quando o jogador é bom, já entra na liga direto, né? Não fica na D-League. Então, pô, o que aconteceu naquela época lá, do Jimmy Butler junto com os catados lá, pô, enfim, conseguir chegar longe, acho que não vai se repetir. Eu acho que a liga mudou muito, parte técnica, tática, física. Então, se Miami realmente quer ver algo, pô, almeja algo, coisas maiores na vida, realmente tem que fazer outras mexidas e não somente, pô, abrir mão da franquia inteira por causa de um jogador. Tu sabe que eu fui a favor disso, ainda até mencionei a questão do Giannis ir para lá, questões de grana, do táxi, do imposto de renda. Só que Miami, eu acho que deu um pouco de mole de abrir mão de muita coisa por um jogador, por mais que seja um jogador desse nível.
Porque não importa, entendeu? Quando chegar lá, 70 e tantos jogos para cá, né, de temporada, cadê o resto do elenco? Não tem. E nessas horas que a gente precisa de uma profundidade para almejar coisas maiores, né? Eu ia falar sobre o comentário do Thales aqui, que é muito legal. Miami vencendo todo mundo por 80-78. É onde eu quero chegar. Então, puta comentário. Porque assim, ó, o Miami Heat vai ter um... Lembra na temporada passada que eu falava assim, cara, eu não tô conseguindo entender o Miami Heat. O time tem top 10 defesa da liga, era top 5, se eu não me engano, tá? Top 8 defesa da liga, top 5, top 8 ataque da liga, e tava no play-in, perdendo para todo mundo. Uhum. O time não sabia fechar jogo. Vocês lembram que eu falei isso, que eu trouxe os números? Eu não vou lembrar deles agora, porque isso foi antes da reta de playoff ali. O time tava com uma defesa absurda, tava pontuando pra cacete, só que não conseguia fechar um jogo e perdia para todo mundo. Sim. A defesa do Miami Heat, ela já é uma defesa muito bem equilibrada, principalmente quando o Erik Spoelstra, que é um dos melhores técnicos que nós temos, cai para a zona. A defesa zona de Miami quebra muito o ataque dos adversários. Isso é fato. Então, defensivamente, o time vai fazer com que os times pontuem para 105 pontos, ao invés de pontuar para 114. Cara, olha só, eu já estou falando até de mercado futuro aqui, tá? Estou falando até de mercado futuro, porque lá na Betfair a gente, né, que é nosso parceiro aqui, a gente traz muito isso. Na temporada passada, pode até colocar nessa tarjinha, Taj, aí, porque olha só, a gente já entrar nesse momento aqui do timeout falando o seguinte: na temporada passada, o Miami Heat, ele era o time que defendia. Nessa temporada ele melhora a defesa dele, porque você não tem cara que é muito comprometido, menos comprometido com defesa como Tyler Hero, você não tem os caras como Jaime Hacker Jr., que não defendia também, você não tem mais esse cara, você traz uma máquina defensiva, um top 5 da NBA, um cara que já ganhou o prêmio de defensor do ano. Esse time vai defender demais, esse time vai ser osso duro de roer, vai deixar os times ali pontuando para 105, 108 pontos por média. Só que ofensivamente, o time não vai ter ninguém para jogar espaçado. Ninguém. É um time que vai precisar de alguma troca, da chegada de alguém, para a gente poder imaginar esse time brigando num playoff, num corner three, num arremesso, em alguém que vai criar o próprio arremesso, criar espaço para arremessar, que vai saber jogar com pick and roll. Quem é que vai fazer pick and roll com o Giannis? Quem é que vai fazer pick and roll com o Bam Adebayo? O Davion Mitchell? Norman Powell não é jogador de chamar pick and roll, não é característica do Norman Powell. Não é característica do Andrew Wiggins chamar pick and roll. É o Davion Mitchell, e ele não é um jogador de pick and roll. Quem é que vai ficar parado lá para receber uma bola e arremessar os 3 pontos? Norman Powell? Será que ele dá conta disso? Então, assim, eu vejo o time realmente pontuando pouco, mas defendendo muito bem. Concorda, Marcelo? Eu concordo totalmente. Eu acho que é um time que pode funcionar muito bem, mas ainda assim entra naquilo que a gente falou antes, né? É um time que pode funcionar muito bem, mas que vai precisar de outras peças nesse elenco. Não adianta só ficar focando em o elenco titular vai dar conta de tudo, porque ninguém aguenta jogar 48 minutos. Elenco forte, nos 5 principais, mas vai precisar ainda trazer algumas peças. Se não, porque se eles não se mexerem e não trouxerem mais peças agora, ele vai ter meio que trocado 6 por meia dúzia nessa saída, né? Porque vai cair eles por eles, assim. Talvez a cidade dê um brilho maior no olhar, um gás novo, mas duvidoso. Então, olha só, eles liberaram na folha 44 milhões e trouxeram o Giannis com 58 milhões. Né? Vamos botar os contratos dos pequenos também. Então, eles liberaram 50 milhões de folha. Tá? Porque o Yakutionis, eu vi aqui, 4 milhões, quero mais um contrato. Então, eles liberaram 50 milhões
de folha e absorveram um cara de 48. Um cara de 58, 10 milhões acima. Aí agora eles têm o Giannis com 58, o Bam Adebayo com 50 milhões, o Andrew Wiggins com 30 milhões, o Norman Powell com... Cadê o contrato do Powell? Espera aí que eu vou achar aqui. Deve 20 estar nos 30 milhões. também. É porque o Norman Powell... Nossa, vai lá. É porque o Norman Powell agora ele tá como free agent, né? A gente não sabe o que vai rolar. Mas eles estão com uma folha. O Nikola Jovic, que é 16 milhões. A folha salarial deles é alta. Tá bem alta. Então, por que eu tô fazendo essa conta? Para falar assim, cara, quem é que tá no mercado disponível para eles poderem trazer 2 ou 3 caras para compor o banco? O banco hoje só tem o Nikola Jovic. Realmente. Que esse cara. Então, se eu vejo esse time, porra, assim, numa situação que, assim, eu trago um grande ativo, mas eu não vou arrumar nada. Exatamente. Será que eles não estão focando nessa parte visibilidade, de novo, financeiro, né? Porque o que ter o Giannis na cidade vai render para a cidade, vai vender de camisa, vai lotar a arena, toda essa ideia de que pode ganhar trazendo uma super estrela, brilha aos olhos da torcida de novo. Talvez eles estejam apostando inicialmente nessa ideia, porque a folha salarial deles, nesse momento, já tá para pagar multa, né? Não tem o que fazer. Eu fui fazendo as contas conforme você foi falando, tava dando 158 só com 4 dos jogadores, sem olhar ainda o Devin Mitchell e a restante do banco. Então eles estão pagando já o primeiro nível ali de multa e precisando ainda organizar o time para ter banco, para brigar por algo. Não sei como o Pat Riley O vai Bob sair dessa. Portis tá, não tá? Tem o Bob Portis. O Bob Portis, bom nome, inclusive. Bom nome. Então, o Bob Portis chega também. Pode finalizar esse tema, mas depois só para relembrar, a gente passou um superchat batido. Faz um tempo já, eu vi ele nunca subiu. Então, vamos finalizar esse tema, mas só para relembrar que teve um que não subiu sobre... Era ainda sobre Spurs lá, estava falando do reserva do Embiid. Tá. Porque assim, a gente esqueceu do Bob Portis. Então, o time tem 2 reservas agora. O time tem um reserva, que é o Nikola Jovic, e tem o Bob Portis, que é um bom reserva, tá? O Bob Portis é um bom reserva, e o salário do Bob Portis tá girando em torno de 15 milhões de dólares. E tem o Norman Powell, que é o cara que talvez não fique ou não fique. Eu não sei o que vai acontecer. Então é um time que tem, no caso agora, 2 reservas e um cara que é importante, não sabendo se fica na próxima temporada. Eu não vejo um futuro próspero para o Miami. Quando a gente olha para trás e a gente lembra do Milwaukee Bucks campeão de 2021, nós tínhamos o Giannis com o Chris Middleton, que matava a bola, estava jogando muito bem. Nós tínhamos o Drew Holiday, que, porra, não preciso falar. Nós tínhamos um grande pivô que abria e espaçava a quadra, que era o Brook Lopes. Nós tínhamos o PJ Tucker, que era o cara que matava a bola naquela época da Zona Morta, adoidado, era um dos melhores arremessadores da Zona Morta naquela época. Nós tínhamos o Thanasis Antetokounmpo, tô zoando. Nós tínhamos o Pat Connaughton, que estava, de certa forma, jogando bem. A gente tinha o DiVincenzo também naquela época. Então, assim, era um time que, com o Giannis, que é um cara que jogava dentro, tinha espaçamento de quadra. Por mais que não fossem grandes nomes, eram caras que funcionavam em diversas funções para liberar o garrafão para o Giannis jogar. E se todo mundo fecha o Giannis no garrafão, eu tenho um arremesso. Esse time tá muito estranho. Tá muito estranho. Eu não tô vendo futuro, não. Foi mal. Olha,
eu consigo brilhar um pouquinho os olhos, assim, ver um mundo. Quando eu lembro que tem o Pelle Larsson, que teve uma primeira temporada ruim, mas a segunda dele foi boa. Alguém até falou dele no chat. E ele teve quase 12 pontos de média na última temporada, com 50% de aproveitamento. É uma peça que, assim, entra, faz os dele, ajuda. Ele não tinha minutagem tão alta e mesmo assim teve 12 pontos de média. Teve o Bob Portis, que a gente tinha esquecido que ele foi nessa troca. Ótimo defensor, vai auxiliar bastante o time para fechar ainda mais garrafão e deixar talvez o Giannis descansar ou o Ben descansar um pouquinho. E o Nikola Jovic, nem sei se fala assim, Jovic. Nikola Jovic. Jovic. Agrega. Jovic. Então dá para ver um mundo assim de talvez trouxe mais uma peça legal, eles começam a brigar um pouquinho mais alto. Não sei. É que também a gente tá botando uma ficha grande num Devil Mitchell, num Higgins irregular. Mas, né, Giannis e Ben pode brilhar os olhos.